Olá, olá, todo mundo bem? Essa aqui é a última partida do desafio de ontem, 15 de abril de 2020, entre o campeão mundial, Magnus Carlsen, e o jovem, de apenas 16 anos, Alireza Firouzja, do Irã. Alireza já nem joga mais pelo Irã, ele está morando na França já faz algum tempo e tem jogado com a bandeira da Federação Internacional de Xadrez. Quer saber mais? Fica aqui comigo. Firouzja de brancas começou com E4 e Magnus respondeu com C5, defesa siciliana, a mãe de todos os desesperos. Por que eu digo isso? O desafio previa 16 partidas, essa aqui era a 16ª, a última. Até aqui, cada jogador tinha 7,5 pontos, então o vencedor dessa partida seria o campeão da Copa Banter Blitz. Blitz é o xadrez relâmpago. Banter é uma partida em que cada jogador fala o que ele está pensando em fazer, fala as análises dele, o outro não ouve. Só quem está assistindo pela internet é que consegue ouvir. Alireza jogou o cavalo C3, indicando que não queria jogar a siciliana aberta, mas essa ainda é uma possibilidade. Magnus respondeu com A6. Ideia do grande mestre brasileiro Krikorn. Cavalo F3, ok, ainda existe a chance de uma siciliana aberta. Magnus jogou D6, mas aqui Alireza Firouzja indicou que não queria siciliana aberta. Jogou G3. Se as brancas jogam D4 e as pretas capturam, captura aqui. Aqui teríamos uma defesa siciliana aberta, mas não era isso que Alireza queria nessa partida. Ele jogou o G3. Aqui as pretas têm duas alternativas principais. Cavalo C6 e bispo G4. Magnus jogou o bispo G4. Aqui é mais ou menos assim. Normalmente a gente tira primeiro os cavalos e depois os bispos. Mas aqui tem uma regrinha de ouro da exceção. Se você for o campeão mundial, você pode jogar o que você quiser. Bispo G2, cavalo C6, então estamos de novo em casa aqui, deu na mesma, tanto cavalo C6 quanto o bispo G4, os dois lances acabaram caindo na mesma posição, porque as brancas também jogaram bispo G2. H3, tá, uma ideia interessante aqui é tirar o bispo, mas o Magnus capturou. Aqui temos outra importante bifurcação. Zviagintsev contra Ian Nepomniachtchi, que inclusive é um candidato, ele está lutando pelo direito de enfrentar Magnus Carlsen pelo título mundial. Então, na partida Zviagintsev contra Ian Nepomniachtchi, as brancas tomaram de bispo. Nesta partida, Firouzja tomou de dama, que também é conhecido. G6, a ideia de G6 é desenvolver o bispo pelo lado do tabuleiro por fianchetto. Essa é uma ideia bastante agressiva. Tirou o bispo. Tá, esse é o primeiro lance novo da partida, pelo menos o primeiro lance novo para mim. Eu vi na base, procurei no computador, tem uma partida com cavalo D5, uma partida do argentino Oscar Pano, Don Oscar. É uma partida que foi jogada em Buenos Aires, em 1971, contra César Guillermo Poch. Na partida, Don Oscar jogou o cavalo para C5 e depois de cavalo F6 ele voltou o cavalo para E3, ele não tinha intenção de trocar com o cavalo preto, com a ideia de jogar C3, é verdade, mas depois tirar a dama e avançar este peão. Que foi uma ideia feita também por Zviagintsev contra o Ian Nepomniachtchi na partida que eu citei agora há pouco. Este é um plano comum, então, nessa posição, mas o Firouzja, jogando cavalo E2, tem uma outra ideia, que é lutar pelo controle da casa D4. Cavalo F6, C3. Ó. Mais um controle em D4 para as brancas. Cavalo D7, o preto poderia ter rocado também. Torre D1. Magnus jogou dama B6.
B5 aqui ainda é um pouco suspeito porque as brancas vão ter E5 e as pretas começam a ter uns problemas nessas diagonais com principalmente esse cavalo aqui que não está protegido. O outro lance que as pretas poderiam fazer era o roque. Como eu costumo falar para os meus alunos que já estão um pouquinho mais avançados, é importante ter o roque preparado. Você não precisa fazer o roque correndo. É importante que o roque esteja preparado. Na hora em que você precisar, você roca. Ele está ali, pronto, você roca. Bom, Magnus Carlsen jogou dama B6. Ele não esperou para jogar o B5, que eu acho que seria até mais natural jogar esse peão aqui. Porque com dama B6 ele faz uma nova pressão aqui em D4. E por isso Firouzja jogou dama E3. Você pode até se perguntar se esses não são lances muito diretos até demais. Não vamos nos esquecer que cada jogador tem 3 minutos para a partida toda. Então não dá para pensar muito, não dá para fazer lances muito elaborados. O pessoal abusa no golpinho e também do feijão com arroz. Roque, e veio, D4. Toma, toma, tá. Agora aqui a gente já tem outro desequilíbrio na posição. As brancas têm o centro clássico, que são esses dois peões. As pretas vão poder explorar agora mais rapidamente a coluna C, que está aberta. Não podemos esquecer que um outro desequilíbrio da posição é que as brancas têm o par de bispos. As pretas têm apenas um. Então Magnus trouxe rapidamente uma torre para a coluna C. Torre B1. Aqui durante a partida, bem rápido, gente, aqui durante a partida o Magnus até pensou, eu acho que ele vai jogar A3, porque eu tô com uma ideia de jogar o meu cavalo em B4, e daí depois jogar um cavalo C2 aqui. Atacando a dama e a torre. Então o A3 do branco seria um lance para evitar isso aqui, mas o Firouzja não quis debilitar. Jogou torre B1, que de quebra ainda protege este peão, que está na diagonal do bispo. Ok. Torre C7. Qual que é a ideia de torre C7? É trazer outra torre e ficar com as duas torres aqui, com as torres dobradas na coluna C. A coluna C está aberta. As pretas mais tarde poderão infiltrar nessa coluna, poderão entrar na posição adversária usando a coluna aberta. H4, sempre um lance útil, né? A ideia das brancas, vejam só, imagina que as pretas fazem... vamos lá, vamos fazer o lance da partida. As brancas podem futuramente jogar um H5 aqui. Não tem problema que o preto tome, porque essa estrutura agora das pretas, exatamente, quase que eu já estava dizendo, né? Não é uma estrutura, é uma destrutura. Então aqui não importa muito o peão a mais das pretas, porque a estrutura delas é muito ruim. E principalmente este peão aqui, de H5, deve cair muito facilmente. É difícil as pretas conseguirem manter. Muito bem. Mas essas duas peças aqui agora deram um tema tático para o branco e por isso jogou bispo H3, certo? As pretas vão precisar ficar com um olho neste cavalo aqui, porque se essa torre sair, o cavalo está em presa, o cavalo está pendurado, está indefeso. H5, durante a partida o Magnus também falou que ele estava considerando aquela entrada do cavalo B4, inclusive jogar D5 antes, mas ele acabou jogando H5, ele mesmo disse, um lance útil de espera para ver o que as brancas iriam fazer. As brancas jogaram dama D2, que é um lance horrível. E parece mesmo, né? Um lance bem ruim, porque, ó... Coloca a dama na frente do bispo, esse bispo de C1 não sai. Mas tem um outro probleminha. Então aqui eu gostaria que você pausasse o vídeo, analisasse um pouquinho
e me respondesse o que você joga aqui de pretas. Vamos lá. Muito bem, já analisou? Antes de mais nada, não fique chateado ou chateada se você não tiver acertado, porque o Magnus também não acertou. O Magnus jogou E6. E6 não é tão bom. Aqui as pretas deixaram passar uma possibilidade tática. Vejam o seguinte, o peão de D4, a casa D4 foi tema de batalha da abertura. Tanto as brancas quanto as pretas ficavam vigiando essa casa. O branco conseguiu colocar e manter um peão ali, então de certa forma o branco estava sempre um pouquinho melhor durante os últimos lances. Tá? O branco tem uma vantagem central, o branco está ocupando o centro. Tá, mas nesse momento aqui, o peão de D4 pode ser capturado. Veja o seguinte, não adianta capturar de cavalo, porque agora a tática favorece as brancas. As brancas tomam de cavalo, e se agora, por exemplo, o bispo por D4, simplesmente bispo por D7. Tá, qual que é a tática que está funcionando aqui? Veja só como é diferente tomar primeiro, eu voltei a posição, tá? Como é diferente tomar primeiro de bispo. Se as brancas tomarem aqui, para início de conversa tem esse intermediário. Ok? Então bispo por D4. Se o cavalo tomar, as pretas retomam de cavalo, e agora este cavalo tem ideia de dar o duplo, pegando a dama. Por isso, não é possível bispo por D7 nesse momento. Ah, mas e se tomar em D4? Se tomar em D4, dama por D4, torre toma, e ó, agora a gente vê o poder das torres dobradas. As pretas recuperam a peça aqui embaixo e estão com pelo menos um peão a mais. As pretas têm 7 peões, as brancas têm 6 e, além disso, o preto tem a ideia de vir com a torre aqui. Ainda não dá porque o cavalo está atacado pelo bispo. Mas as pretas têm a ameaça, digamos, de entrar na sétima nos próximos lances. Ok, então essa foi a tática que o campeão mundial Magnus Carlsen não viu. Estava essa posição, ele jogou o E6 e deixou passar a oportunidade. Com apenas 3 minutos para a partida toda, até o campeão mundial deixa escapar bastante coisa. Agora as brancas com D5 conseguem uma vantagem bastante substancial, porque as brancas capturam aqui de dama e as pretas têm uma debilidade que vai durar bastante tempo, que é esse peão de D6. Veja que não tem nenhum outro peão defendendo e as brancas já têm 2 ataques nesse peão. As pretas jogaram cavalo F6 e tentaram defender taticamente. Ou seja, se tomar aqui, cavalo por E4 e está tudo certo. O número de peões está igual. E as pretas trocaram uma debilidade por um peão central forte. As brancas, obviamente, não vão tomar. A dama está atacada, então dama D3, cavalo E5. Ok. Por que as brancas estão querendo trocar as damas? Primeiro que se as pretas tomarem, o branco finalmente vai desenvolver esse bispo, que no momento é a maior preocupação das brancas. Esse bispo não joga. Tem uma outra coisa. Quando a gente tem o par de bispos, a gente normalmente troca peças. Se vocês quiserem mais um detalhe, as pretas têm 2 cavalos e tem a dama. Dama e cavalo normalmente criam um calor insuportável na posição do outro. Dama e cavalo conseguem se coordenar muito bem no ataque. Então é mais um motivo para as brancas tentarem trocar as damas. E o outro motivo, vamos voltar um pouquinho à posição, a posição estava assim. Vejam que o branco já está ameaçando a torre de C8 com o bispo. Ao jogar dama E3, as brancas atacam 2 peças.
a dama e a torre. Então as pretas são mais ou menos obrigadas a trocar as damas. Ok. Aqui o branco já começa a ter uma vantagem bem clara, porque a posição do branco é muito mais fácil de jogar, principalmente devido a esta bomba aqui. Torre 8, cavalo C3, defendeu o peão. Cavalo C4. É interessante como que o Magnus consegue criar contra-jogo, porque ó, nessa posição aqui não está muito fácil. O que a gente jogaria de pretas aqui? Ok, dá para trazer esse cavalo para cá, mas é muito pouco, né? As pretas têm a preocupação agora quase que constante com esse peão fraco. Tá? Então cavalo C4 toca o bispo e ainda defende a debilidade. O problema é que as brancas têm esse lance que é muito bom. Esse bispo aqui em D4 agora é muito, muito forte. Cavalo D5, cheio das ameaças. 2C6, F3. Aqui o Magnus tomou. Eu não sei não, mas eu acho que esse aqui... acho que esse aqui seria... Acho que jogar o cavalo de G para E5 seria interessante. De qualquer forma, as brancas já estariam melhor. Magnus tomou e agora ele trouxe o cavalo. Bom, o cavalo estava ameaçado, então tinha que tirar de qualquer jeito. Jogando o cavalo para cá, tem a ideia de dar um duplo e pegar a torre. Repara que aqui não adianta o branco querer dar ele o duplo de cavalo antes. Ó. Cavalo F6, o Firuja não jogou isso, tá? O Firuja jogou rei F2. Cavalo F6, o rei protege a torre, e se agora rei F2, simplesmente as pretas tiram a torre para alguma outra casa, pode ser até para cá. Porque se não jogar, se jogar aqui, cheque, o rei sai, as pretas agora estão ganhas, né? Certo? As pretas conseguiram ganhar um peão nessa brincadeira e as brancas ainda precisam resolver esse cavalo. Tá? Muito bem. Então voltando aqui, rei F2. Rei G7. Torre D8 para defender. Aqui ainda não tem problema porque 2 ataques, 2 defesas, né? 2 ataques, 2 defesas no cavalo de C4. Então aqui, por enquanto, tudo certo. D3, aí vem o lance chato, né? Cavalo B6. Tá, esse cavalo E3 aqui é finíssimo. As brancas têm a ideia de trazer a torre, depois jogaram... não, F4 ainda não. Jogar o bispo para cá, e daí o F4 impedindo que o cavalo preto venha para cá. Por que impedindo? Porque teremos o cavalo de 3 e o bispo em E2 para tomar aqui, aí ganhando um peão. Tá? Então esse lance aqui foi muito, muito forte. Cavalo E3. Muitas vezes voltar a peça é algo contraintuitivo, é algo que a gente nem considera, mas é o mais forte em algumas posições. Rei F6, simplesmente a ideia é trazer o rei para proteger o peão fraco. Esse peão aí deu muita dor de cabeça para o Magnus. Firuja trouxe a outra torre, como eu havia comentado, e rei E7. Bom, por enquanto tudo defendido. Por enquanto. Tá tentando criar algum contra-jogo na coluna aberta, de novo, né? Vejam o seguinte, as duas torres pretas estão na coluna aberta. As duas torres brancas estão numa coluna em que o adversário tem a debilidade. São dois conceitos estratégicos muito importantes. Ou dominar uma coluna aberta, ou colocar a torre numa coluna em que o adversário tem um peão fraco. Este aqui, impedindo... Não, esse aqui é mais um lance para consolidar. Veja que agora
o branco não tem nenhuma peça na primeira linha. Tem gente que chama isso de subir a base. A base das brancas agora é a segunda linha. O Magnus fez mais ou menos a mesma coisa, só que no caso dele é a sétima, não é a segunda. F4, lá veio. Aqui, o branco poderia também ter jogado A4, que era um lance bem bacana. Veja que o Firuja talvez tenha ficado com um pouco de receio de avançar os dois peões laterais, né? Abraçar a posição do adversário e tal. Mas aqui a ideia do A4, por exemplo, se as pretas jogam torre C8, se tivessem jogado torre D7, F4 e daí as brancas ganham pelo menos um peão, porque o cavalo vai ter que vir para cá e, como eu falei antes, o branco tem duas peças para capturar. Então, por exemplo, o cavalo toma, peão toma, peão a mais para o branco. Praticamente esse final aqui seria ganhador para o branco, porque tem bispo contra cavalo, um peão a mais, peões dos dois lados do tabuleiro. Então, voltando aqui ao A4, isso foi o que a gente viu. Vamos ver torre C8, F4, cavalo D7, A5, e agora esse cavalão aqui recebe o triste destino de A8. Cavalo no canto, perde o encanto. Ok, mas Firuja resolveu jogar F4, que também é muito bom. Cavalo D7, Magnus não quer jogar com peão a menos. Bispo F3. Ha! Cavalo F8, muito bem. Cavalo F8. Mais um lance muito forte do Firuja, que trouxe a torre para cá, talvez se antecipando que as pretas gostariam de jogar o cavalo em E6 com o tempo. Jogaram o cavalo E6, mas agora a torre já saiu e as brancas aqui têm um lance muito forte, que é exatamente E5. Esse bispo das brancas é muito forte. Esse bispo das brancas é um monstro. As pretas tomaram, não há muito o que fazer. E aqui Firuja simplesmente tomou a torre pegando o material. Mas aqui tinha um lance muito bacana, que era tomar aqui. E vejam que interessante, se as pretas jogam a torre, tiram a torre da casa atacada, simplesmente torre D6, tocando o cavalo. Se torre D7, simplesmente cavalo C4. Se tomar aqui, tem um intermediário. Se tomar aqui, toma de peão e depois pega o cavalo. Bacana, né? Bacana. Tá. Firuja resolveu capitalizar e tomou a torre, ganhando uma quality aqui. Bom, aqui ainda existem algumas dificuldades técnicas para o Firuja converter essa vantagem, ainda mais num relâmpago, num blitz, mas a posição dele é muito superior. Ele precisa fazer alguma mágica aqui para estragar essa posição, tá? Daqui até o final ele jogou muito bem. Praticamente não há o que retocar dos lances do Firuja, mesmo ele estando com muito pouco tempo. Jogou muito firme essa posição. Torre D4, era importante não deixar que o cavalo entrasse na casa E4. Até porque, no primeiro momento, tinha um duplex aqui que era bem chato, né? E6, cheque. Simplificando a posição. Tá, a Firuja deu um peão aqui para simplificar. Mas com isso ele isolou os peões pretos da ala da dama. Ferro quente. Por que o Firuja está trocando peça? Ele inclusive deu um peão para acelerar a simplificação. Quando a gente tem uma vantagem material,
uma diferença material na posição. Por exemplo, esta posição aqui, a diferença é que as brancas têm uma torre e as pretas não têm. Então a diferença está uma torre por um cavalo. O que quem tem a vantagem precisa fazer é simplificar a posição ao ponto em que só reste a diferença. Ou seja, o trabalho do Firuja aqui é fazer sobrar apenas a torre contra o cavalo, além de vários peões. E isso ele acabou de conseguir. Aqui as brancas estão completamente ganhas, não tem mais o que o Magnus fazer. Ele vai tentar, lógico, até porque aqui a seta dos dois estava caindo, mas é muito difícil. Ó, depois desse lance aqui, o Firuja vai fazer a limpa nos peões pretos e vai promover. Há de se reconhecer que o Magnus conseguiu bastante contra-jogo aqui. Hein? Ok, vejam que o Firuja nem quis tomar esse outro peãozinho aqui. Dava para ter tomado tranquilamente, tá? Mas ele deve ter visto alguma forma mais rápida, ou ele já viu alguma forma de ganhar com o torre H8 e ignorou o peãozinho de F5. Mas poderia tranquilamente ter tomado, não tinha problema não. Torre D4, importante, porque daqui corta o rei vai ter que ficar na ala da dama agora, ele não tem espaço na ala do rei. Então, rei C3, e lá vai o peão. Quando o peão não tem um peão adversário que o capture na caminhada até a promoção, ele é chamado de peão passado. As brancas têm um peão passado aqui na coluna H, e as pretas têm dois peões passados, na coluna C e na coluna A. O azar das pretas é que o peão do branco chega mais rápido, principalmente porque o rei teve que atrapalhar a marcha do próprio peão. Muito bem, aqui é praticamente o último momento de dificuldade dessa partida. Eu gostaria que você parasse o vídeo por alguns segundos, ou por 1 minuto, 2 minutos no máximo, analisasse essa posição e me dissesse o que você faria aqui. Já analisou? Muito bem, palmas para quem tem a coragem, o ímpeto, a ousadia igual a do jovem Alireza Firuja e analisou torre por D4, que é o lance escolhido pelo jovem iraniano, ou ex-iraniano, pelo jovem Bigodinho, como diz Pepe Cuenca, e é o lance mais forte da posição. Mas não teria nenhum problema se você resolvesse jogar, por exemplo, rei E3, e depois de cavalo C2, rei F2, acabaram os cheques, e as brancas vão promover o peão antes das pretas. O problema aqui seria jogar um lance como rei G2, que é um lance que não defende esse importante peão de F4. E, exatamente nessa posição, as pretas teriam cavalo E6, que ataca não só o peão de F4, mas também a torre de D8, tá? Mas torre por D4 é um tremendo lance, né? Inclusive é um lance bonito e um lance bacana de se fazer numa partida. Ainda mais se for contra um campeão mundial. Opa, começou a corrida, hein? Dama. Tá. Dama B2. Muito bem, aqui é o seguinte. Essa posição, só com essas peças que eu sublinhei, é diferente dessa posição aqui. E a gente já vai ver a diferença, e essa diferença, principalmente por causa deste peão de A6, é fundamental e, desculpa Magnus, é o que faz as pretas perderem tão fácil essa posição. Vamos continuar. Rei D2, dama D4. Tá, aqui não teria nenhum problema se as brancas jogassem rei F2. Também seria suficiente para ganhar o jogo. D4, rei C1, ok. Rei E2, armando uma ciladinha. Aqui era forçado
jogar rei B1. Bom, aqui as pretas têm duas possibilidades, rei B1 e A5. Vamos ver primeiro rei B1. Rei B1, tá, aqui as brancas simplesmente jogam este. Vamos ver este aqui. Rei A1, ok. Eu quero cair nessa posição aqui, gente. Ó, se jogar rei C1, simplesmente este e depois toma aqui. Certo? A posição que eu quero chegar é com o rei A1. Nessa posição aqui, se só houvesse essas 4 peças, o branco não poderia tomar, porque daí, ó, o rei das pretas não está atacado e não pode vir para nenhuma casa. Só que essa posição não é empate, porque as pretas têm o peão para mexer. Então isso, mais ou menos isso, seria a sequência com rei B1. Na partida, Magnus jogou A5 e aqui, bom, você tem o tempo até eu fazer o lance para analisar aqui dama 1 é mate. E foi assim que o jovem, o garoto, o menino Alireza Firouzja derrotou, venceu o campeão mundial Magnus Carlsen. É sempre bom terminar um torneio, terminar uma disputa dando checkmate, não é mesmo? Principalmente se for contra o campeão mundial. Espero que tenham gostado. Até mais!